Atos 11, a partir do versículo 19. Todos encontraram? Diz assim o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, porque se estamos aqui é porque a tua graça nos trouxe, Senhor, que as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós nesse dia. E nós pedimos que o teu Espírito venha nos conduzir nesse momento, venha direcionar esse tempo e venha nos desafiar através da tua palavra, venha impactar o nosso coração através da tua palavra, que é viva, eficaz, que ela cumpra os desígnios dela nas nossas vidas. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém? Amém. Meus irmãos, eu creio que todo cristão e toda igreja local carrega um desejo muito grande de fazer diferença no lugar onde Deus o inseriu. Eu não acredito que um cristão, alguém que se encontrou com a graça de Deus, que se encontrou com a bondade de Deus, não tem outro desejo no coração, outra ambição na vida que não fazer diferença no lugar onde Deus o inseriu. Esse desejo de ser uma igreja, um cristão relevante, que é uma palavra que está em moda hoje, ser uma igreja relevante, um cristão relevante. Todo mundo tem esse desejo. Todo mundo que encontrou com Jesus tem o desejo de ter uma vida relevante nessa terra. E quando a gente fala de ter uma vida relevante, isso nos leva sempre a olhar para o nosso papel nesse mundo, para o papel da igreja, para a missão que nós devemos desenvolver nesse mundo. Se você olhar, por exemplo, nas últimas 3 semanas, houve uma discussão de 2 grandes pensadores protestantes sobre a missão da igreja. Um deles fez uma crítica em relação à missão integral, por exemplo. Eu já considero esse tipo de pensador teólogo de gabinete, de sala de aula, e o outro rebateu essa crítica, e a partir daí houve uma discussão em relação à missão que a igreja deve desenvolver. O papel que a igreja deve desenvolver. E a própria missão integral, ela aconteceu por causa disso. Ela aconteceu por causa de um questionamento, de uma provocação. Ela veio como uma resposta à seguinte questão: olha, o que é mais importante para a igreja? Qual é a sua função principal? Pregar o evangelho? É o evangelismo? Ou a sua função principal é a ação social? É por causa desse questionamento que nasceu essa tal missão integral, a teologia da missão da igreja. A reflexão sobre o agir da igreja nesse mundo. Por causa desse tipo de questionamento. Final da década, do século XIX, um pastor batista chamado Walter Rauschenbusch, ele desenvolveu um evangelho chamado Evangelho Social. Ele disse assim, olha, a principal tarefa da igreja é cumprir a sua ação social e a sua ação política. O que era até um pouco compreensível de acordo com o contexto onde ele estava inserido. Ele vivia na periferia. Você imagina os Estados Unidos no final do século XIX,
o negro sendo tratado de maneira desumana. Então ele chega e afirma isso. E quando ele afirma isso, houve o outro pessoal, os outros pensadores, que começaram a falar, não, você está errado. Nosso papel nesse mundo é falar do amor de Deus. É falar da mensagem da salvação, né? E por causa dessa discussão, houve uma dicotomia na mentalidade da igreja sobre qual é o seu papel. Uma parte dizia que o papel era evangelismo e a outra a ação social. Né? Mas graças a Deus que sempre houveram cristãos comprometidos com as duas coisas. Né? Não ia nem para um polo nem para o outro, conseguia transitar nesses dois polos. Né? E houve uma série de congressos, de encontros, refletindo a missão da igreja, até culminar no chamado Congresso Mundial de Evangelização, em 1974, na Suíça. Um congresso promovido pela Associação Billy Graham, que era uma tentativa de pensar a tarefa de evangelização da igreja. Mas o reverendo John Stott, que era um dos principais nomes ali naquele congresso, havia um predomínio maior de pensadores europeus e norte-americanos. O John Stott, então, ele abre para a participação de teólogos da América Latina, da África, da Ásia, os países chamados de terceiro mundo. E por causa da participação desses homens, houve uma abrangência maior, né? Um pensamento maior, mais abrangente, pleno, sobre o papel da igreja, a missão da igreja. Aí nasceu a chamada missão integral. O lema dela é o evangelho todo, não só o plano da salvação, não só o ABC, o evangelho todo, para o homem todo, não apenas para as questões da alma, mas também para a questão física. O evangelho tem que afetar a questão psicológica, precisa afetar o homem por completo, de maneira plena. Então o evangelho todo, para o homem todo, para todos os povos, para todos os homens. Porque diante de Cristo Jesus, a Bíblia diz que vai ter gente de toda tribo, povo, língua e nação. Todo mundo comprado pelo sangue do Cordeiro. Então não há diferença de povos, o evangelho precisa ser pregado para todo mundo. E esse é o lema dessa missão. É uma tentativa de pensar a vida da igreja, o papel da igreja de maneira abrangente. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vamos perceber os principais pontos da missão da igreja. Todos os aspectos da missão da igreja são descritos aqui nesse texto que Lucas faz questão de ressaltar, de dar ênfase. Lucas, todas as vezes que ele vê algo importante na vida da igreja, ele faz questão de registrar. Você vai ver que quase sempre ele vai dizer, olha, a igreja crescia. E é sempre que ele descreve que a igreja crescia, é importante nós olharmos o que estava acontecendo para gerar esse tipo de crescimento. Porque Lucas, sempre que vê algo de importante na vida da igreja, ele registra e diz, e Deus abençoava, e a igreja crescia. E essa igreja foi extremamente relevante na cidade que Deus a colocou. E nós precisamos aprender com essa gente, se nós queremos de fato sermos uma igreja relevante em Ribeirão Preto. Quantos aqui desejam ser relevantes na nossa cidade? Está precisando, né? Amém? Estamos precisando ser uma igreja que é voz de Deus aqui, uma igreja que é instrumentos nas mãos de Deus. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui, que tem a ver com a missão da igreja, é que a missão da igreja é querigmática. Fala aí para o teu irmão, a missão da igreja é querigmática. Verso 19, 20 e 21 diz o seguinte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O primeiro aspecto da nossa missão aqui é querigmático, é a proclamação verbal do Evangelho de Jesus. É a primeira coisa que Lucas registra aqui, que essa igreja que nasceu devido à perseguição desencadeada com a morte de Estevão, esses homens que foram espalhados por causa da perseguição, chegaram a Antioquia pregando a palavra, anunciando a palavra.
Nós temos o compromisso de anunciar essa palavra, essa verdade que Jesus espera que nós anunciemos. O nosso papel é proclamar com convicção e persuasão a mensagem do reino de Deus, para que todo mundo que ouça tenha consciência da sua necessidade, da sua responsabilidade eterna diante de Deus. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. O apóstolo Pedro, no seu último apelo ao seu discípulo Timóteo, fala assim: olha, Timóteo, na presença de Deus, Pai, de Cristo Jesus, eu te exorto solenemente. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Não deixa de anunciar a palavra de Deus. Comunique aquilo que Deus fez na sua vida. Pregue essa palavra. E Paulo vai dizer, o Lucas vai dizer aqui nesse texto, que esse anúncio, essa proclamação, ela acontece de maneiras interessantes. Eu gostaria de destacar 3 aspectos dessa mensagem, dessa proclamação. Primeiro, ela aconteceu com o movimento de leigos. Porque esse pessoal que foi disperso não era do clero, não era apóstolo, mestre, não era gente simples que se encontrou com a graça de Deus. É gente simples que se encontrou com o amor e com a bondade de Deus. É essa gente que estava tomada por essa graça maravilhosa que saiu anunciando o amor de Deus. Anunciando aquilo que Deus tinha feito na vida deles. O impacto que vai acontecer na nossa sociedade, meus irmãos, não vai acontecer por meio de pastores, vai acontecer através da igreja de Jesus. Através de gente simples que conheceu o amor de Deus. E não consegue falar de outra coisa senão daquilo que Deus fez nas suas vidas. E Deus usa cada um de nós. Você não precisa ser um doutor em teologia, mestre em teologia, você só precisa ser alguém que foi transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Me lembro do Ronaldo Lindório dizendo que um dia ele estava dando um curso sobre evangelização e um pai levou um menino de 10 anos, muito inteligente o menino, foi ouvir sobre como evangelizar. E no final da palavra, ali 2 horas ele falando, o menino chegou e falou: irmão Ronaldo, eu vim aqui para aprender como evangelizar, mas eu não entendi nada que você falou aí. Ele falou: olha, se você quer evangelizar, é muito simples. É só você falar quem você era, o que Deus fez na sua vida e o que você é hoje. A menina falou: nossa, mas demorou 2 horas para falar isso? Eu falei: é que a gente é adulto, a gente complica as coisas, mas é só você falar isso. Ele falou que passou uns 6 meses, ele recebeu um e-mail do pai do menino, Tiago. Falou: Ronaldo, você não sabe o que aconteceu com meu filho. Depois daquele dia que ele conversou com você, ele começou a falar na escola dele. E através da vida do meu filho, 6 famílias chegaram a Jesus. Estão congregando na nossa igreja. Esses dias eu vi ele conversando com os amiguinhos dele, dizendo o seguinte: olha, para você falar do amor de Deus é muito fácil. Fala quem você era, o que Deus fez na tua vida e quem você é hoje. Não tem segredo nenhum, meu irmão, fala do que Deus fez na tua vida. Fala do que Deus fez na tua vida. Essa palavra querigma e a palavra martírio, elas andam juntas no livro de Atos. É você falar com a tua voz, com palavras daquilo que Deus fez, mas você, acima de tudo, viver e mostrar o milagre de Deus na tua vida. Eu fico imaginando aquele gadareno quando ele volta para a região dele. Todo mundo olhava e falava: mas esse sujeito aí vivia tomado por demônios, andava nos sepulcros. Imagina aquele homem voltando e as pessoas olhando para ele. Falando: não era o louco? Não andava nu? Mas ele podia falar: mas Deus me cobriu com o sangue dele, com a graça dele. Então é um movimento de gente leiga, não é doutor, não é clero. É gente que se encontrou com o amor de Deus e com a graça de Deus. É gente que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gente que quer falar dessa graça. É um movimento de gente leiga, gente simples. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto discípulo de Jesus. Jesus diz que nós somos reino e sacerdote. Ele quer manifestar a graça dele através da tua vida, da minha vida, da vida de cada um aqui. É o desejo de Deus. Então essa proclamação começou com um movimento de gente simples, do povo. Mas ela também aconteceu de maneira empática, contextualizada. Diz o texto no verso 20 que o pessoal primeiro pregou apenas para judeus.
Depois eles saíram pregando para o resto do povo, na própria língua deles. Saíram anunciando na língua grega para as outras pessoas o amor de Deus, anunciando o evangelho de Jesus. Nós precisamos aprender nos nossos dias a ter empatia pelas pessoas, a entrar na vida das pessoas, a conhecer as pessoas. Infelizmente, nós fomos tomados por uma consciência de evangelização em massa, de método. A gente acha que o que faz a diferença na vida da igreja é o método. Se a gente usar o método X, o modelo G, não sei o quê, isso vai impulsionar e a igreja vai crescer. Meu irmão, método não faz nada, não resolve nada. O que faz a diferença é Cristo Jesus nas nossas vidas. O método não faz diferença nenhuma. Ele é bem-vindo até, você pode usar algum método, mas o método não muda ninguém. E às vezes a gente tem essa consciência mecânica e vai tratando as pessoas da mesma forma. O ser humano, cada um aqui é diferente. Nós precisamos aprender a reconhecer as singularidades das pessoas. E na caminhada as pessoas vão sendo transformadas pelo amor de Deus. Mas nós precisamos nos identificar com ela, como esses homens se identificaram com aquela região, com os homens daquela religião. Eles deixaram de pregar só para os judeus e foram falar do evangelho na língua grega. Nós precisamos nos comunicar com a nossa geração de uma forma que eles compreendam, que eles entendam. Entrando na vida das pessoas, conhecendo as dores, os sofrimentos delas. Não é falar algo aqui e achar que automaticamente elas vão sair daqui transformadas por Deus. Tem gente que vai ser mudada com o tempo, é um processo. Muitas vezes a gente quer amarrar as pessoas nas nossas expectativas, né? A gente acha que bastou falar alguma verdade que automaticamente ela está programada a viver o evangelho de Jesus. Aí a gente faz discipulado por apostila, a gente faz essas coisas assim, no automático, de maneira mecânica. As pessoas não são máquinas. Nós precisamos caminhar com as pessoas, andar com as pessoas. Isso é discipular. É andar com as pessoas, caminhar junto, e nesse caminhar elas vão sendo transformadas por Deus. Amém? Então é entrar no mundo das pessoas. Só para não deixar de falar dele, Cláudio, o Dietrich Bonhoeffer, o pessoal brinca comigo na teologia, que eu gosto dele. Ele diz assim que ele tinha um compromisso de levar 60 jovens para Jesus em Berlim. Ele pregou para aqueles jovens ali da periferia, proclamou o evangelho, falou e nada aconteceu. Ele falou, de repente eu me lembrei do princípio encarnacionista, o princípio de Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, se identificou conosco. Ele falou que então ele mudou para a periferia ali, começou a conhecer o dia a dia daqueles jovens, as angústias daqueles jovens, como era o dia a dia deles, e no final do ano ele levou 60 jovens para Jesus. Porque ele começou a falar a partir da realidade daqueles jovens. Ele começou a sentir na pele o que aqueles jovens estavam sentindo. Nós precisamos aprender, como Jesus, a entrar na vida das pessoas. Amém? Então, começou um movimento através dos leigos, mas também de maneira contextualizada, entendendo a vida das pessoas. Meus irmãos, os discípulos, os evangelistas, eles falaram a partir de uma realidade que eles compreendiam. É por isso que há diferença nos evangelhos. É por isso que Mateus, por exemplo, ele vai falar da genealogia de Jesus, falando de Abraão, dando destaque a Davi, porque o judeu que tinha essa preocupação e os destinatários, eles são os judeus. É por isso que ele faz questão de mostrar que em Jesus estava se cumprindo a profecia de que ele era o Messias. Mas Marcos já não tem essa preocupação, porque ele está falando para romano, para gente com uma mentalidade pragmática. É por isso que ele fala mais do que Jesus fez do que aquilo que ele ensinou. É Mateus que tem preocupação em falar dos discursos de Jesus, de falar do cumprimento do Antigo Testamento. Marcos não tem essa preocupação. E Lucas tem outra preocupação, porque eles estão falando com públicos diferentes. Estão falando para a gente que eles conheciam muito bem a realidade deles. E nós precisamos aprender a ter essa capacidade de contextualizar a mensagem de Jesus. Fazer como o Edson Suzuki, missionário. Todo mundo, quem conhece o Edson Suzuki? Missionário. Esteve aqui em Ribeirão alguns anos atrás, foi pregar lá no Amazonas, inclusive o pastor Samuel orientou ele em algumas coisas. Ele começou a pregar a partir da cultura daqueles índios. Ele não chegou lá e vestiu todos os índios de terno e gravata. Falou, agora vocês precisam andar assim.
Não, ele começou a comunicar o evangelho dentro daquela cultura e daquela realidade. Nós precisamos aprender a ter esse discernimento. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a mensagem não foi apenas por meio do movimento do povo, não foi apenas de maneira empática, ela também foi feita com unção de Deus. Diz o texto sagrado que a mão de Deus era com eles. Não adianta a gente conhecer muito bem as Escrituras, não adianta você ter argumentos lógicos, a capacidade de se comunicar, se não tiver a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida consagrada a Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque não é assim, tem momentos que você parece ser direcionado por Deus e daqui a pouco Deus coloca uma pessoa no teu caminho. Você começa a falar do amor de Deus e aquela pessoa é profundamente tocada pela mensagem. E às vezes você chega lá, se preparou tanto, fala e nada acontece. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. Eu falei aqui do Ronaldo, ele conta que quando ele estava se preparando na Jocum para ser enviado, ele saía todo sábado para evangelizar na cidade. Ele disse que passou num bar, ele falou assim, olha, eu posso falar de Jesus para você? E o sujeito do bar falou assim, olha, eu não gosto de crente, não quero ouvir nada, eu não quero saber. Aí ele ficou todo desconcertado com aquilo lá. Aí o dono do bar ficou com dó dele, ele era menino, falou assim, olha, faz o seguinte, eu estou com a cabeça cheia, um dia não foi bom para mim, se você quiser, você tem 5 minutos para falar de Jesus aí para mim. Aí o Ronaldo ficou todo desconcertado, não conseguiu falar nada com nada, e ele falou assim, olha, faz o seguinte, deixa, hoje tá triste para mim mesmo, volta outro dia, todo dia que você quiser voltar aqui, você pode falar de Jesus para mim. Aí o Ronaldo se agarrou na palavra dele. No outro sábado ele entrou lá e falou, você falou que eu podia falar de Jesus, estou aqui para falar de Jesus para você. E sentava lá e falava da mensagem. No outro sábado ele voltou e falou de Jesus de novo para aquele homem. Voltou no outro sábado e falou de Jesus, a mesma mensagem, os mesmos versículos, os mesmos argumentos. Falou que chegou na sexta vez, o homem falou assim, olha Ronaldo, você quer que eu prego para mim mesmo hoje? Eu vou me evangelizar no seu lugar hoje. Você quer que eu faça com apelo ou sem apelo hoje? E começou a virar uma amizade legal ali, uma brincadeira. Ele disse que na 11ª vez, ele estava pregando para o homem, mesma mensagem, e de repente ele olha, lágrimas caindo dos olhos daquele homem. Profundamente tocado pela mensagem. E o homem entregou a vida para Jesus. Aí o Ronaldo voltou e falou, Deus, o que aconteceu? Os mesmos textos, os mesmos argumentos, a mesma palavra. Mas naquele dia o Espírito Santo tocou a vida daquele homem. Quando o Espírito Santo toca a vida, meu irmão, não tem barreira, não tem cadeia que não é quebrada. O amor de Deus tem essa capacidade de transformar coração de pedra. Pode pegar o sujeito, como eu falei, um gadareno, possuído por uma legião de demônios. Quando o amor de Deus chega, meu irmão, a cadeia é quebrada. A barreira cai por terra, porque nada pode resistir a essa graça maravilhosa do nosso Deus. Primeira coisa, então, a missão é querigmática, é a proclamação da palavra de Deus. Segunda coisa, a missão é koinônica. Fala aí para o teu irmão, a missão é koinônica. É a comunhão. Ela implica em comunhão. Ela não é só proclamação, ela implica em comunhão. Porque Jesus não está apenas salvando pessoas isoladamente. Jesus está fazendo uma nova humanidade, um novo homem, e isso tem a ver com a igreja dele. Tem a ver com a ideia de comunidade. Tem a ver com coletivo. A vida cristã não pode ser vivida individualmente. A vida cristã só pode ser vivida de maneira comunitária. Esse negócio de ser crente na minha casa não existe, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E como reflexo dessa imagem, nós precisamos refletir essa unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus, na última oração, ele orou para que nós fôssemos um. Que Ele seja um como nós somos um. Para que o mundo creia que o Pai me enviou.
e os amaste. Amém? Jesus, a unidade está no coração de Deus. Ele deseja que o povo dele ande em unidade, que reflita essa unidade. Nós somos chamados a viver de maneira comunitária, meus irmãos. É preciso quebrar essa mentalidade competitiva, egoísta, individualista. Isso precisa ser quebrado nas nossas vidas. O Evangelho nos propõe a viver em comunidade, a viver em família. Eu me lembro agora de uma história que eu li há pouco, de uma socióloga que foi numa tribo africana, chegou com aquela mentalidade ocidental, falou, vou propor uma competição com as crianças. Foi lá, escondeu uma cesta de doce atrás da árvore e falou assim, olha, eu vou contar até 3, vamos ver quem chegar primeiro vai ganhar a cesta. Na hora que ela contou até 3, todas as crianças deram as mãos e foram juntas. Pegaram a cesta, dividiram os doces, e ela ficou olhando, falou, mas eu não entendi nada. Aí a criança daquela tribo falou assim para ela, Ubuntu, eu sou porque nós somos. E ela pensou que estava ensinando as crianças, e as crianças é que ensinaram ela. Falou, aqui na nossa tribo não tem competição, tem colaboração. Na igreja de Jesus não tem que ter competição, tem que ter colaboração. Tem que ter espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho diz, é melhor dar do que receber. É totalmente contrário a essa mentalidade egoísta dos nossos dias. O espírito do Evangelho propõe uma vida de altruísmo, de bondade, sermos como o nosso mestre, que não amou a própria vida, mas deu a vida dele em favor de nós. Amém? E esse texto nos mostra algumas possibilidades para essa vida em comunidade. Primeira coisa que ele nos ensina aqui, é que é possível viver de maneira comunitária quando há um olhar para a graça de Deus na vida dos irmãos. Veja comigo aqui o verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Tem um olhar a partir da graça de Deus na vida do outro. Quando Barnabé chega lá, o que está acontecendo esses irmãos, essa igreja? Ele não chega com o modelo de Jerusalém, ele não chega bravo por o que estava acontecendo. Por que esses homens não chamaram a gente para começar essa igreja? Ele chega ali e vê a graça de Deus na vida dos irmãos. Quando nós olhamos para a vida do outro, a partir da graça de Deus, meu irmão, todo sentimento de superioridade cai por terra. Porque nós temos a consciência de que diante de Deus nós somos todos iguais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nós dependemos da graça de Deus. Ninguém aqui é salvo por causa do seu mérito, todo mundo aqui é salvo por causa da graça de Deus. Quando a gente olha a partir da graça, não há espaço no nosso coração para esse sentimento de superioridade. Quando nós olhamos para a graça de Deus, nós podemos nos alegrar, como Barnabé se alegrou. Olhar para a graça, para os efeitos da graça de Deus na vida do outro. Para as virtudes de Deus na vida dos outros. Eu te pergunto, geralmente nós olhamos para as virtudes de Deus na vida dos homens ou nós olhamos para os defeitos, para os problemas? A igreja precisa recuperar esse espírito de olhar e ver a graça de Deus, se alegrar pelo crescimento dos irmãos, se alegrar por aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Fala, meu irmão, que bênção que Deus está fazendo na tua vida. Louvado seja Deus, porque eu me alegro em ver a graça de Deus em você. Ver como você é usado por Deus. Ver o que Deus fez na tua vida, alegra o meu coração. Barnabé chegou lá e ficou feliz por o que Deus estava fazendo. Que alegria de ver o que Deus estava realizando naquela cidade. Ele estava vendo, olha, Deus não está confinado a Jerusalém, Ele está fazendo muita coisa por aí, e eu me alegro com isso. Então, olhar a partir da graça de Deus ajuda os nossos relacionamentos, ajuda essa vida em comunidade. Mas também quando há alegria pelo crescimento do próximo. Não há alegria pelo crescimento dos nossos irmãos, pelo crescimento das igrejas, quando há alegria no nosso coração por isso. Quando não há espaço para inveja. O irmão cresce e você fala aleluia. Parece que hoje é mais fácil a gente ter empatia
por aquele que sofre do que muitas vezes por aquele que cresce, né? É mais fácil o sujeito ser tomado pela inveja, né? Parece que sente um desconforto de ver o outro crescer. Meus irmãos, tem misericórdia. A gente precisa se alegrar pelo sucesso e crescimento dos nossos irmãos. Amém? Das igrejas de Deus espalhadas na nossa cidade, afinal de contas nós somos todos a mesma família. Temos ministérios diferentes, mas pertencemos ao Todo-Poderoso. Todos filhos de Deus. Então ter alegria por o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Quando há encorajamento para esse crescimento. Barnabé chega, se alegra pela graça de Deus, mas ele também encoraja os irmãos a permanecerem fiéis de todo o coração. Ele chegou lá e falou, meu irmão, é isso aí, o caminho é esse. Continua nessa pegada. Continua nessa vida que você vai ver o que Deus vai fazer ainda mais. Vai fazer mais ainda através de vocês. Ter essa capacidade de encorajar uns aos outros. Olhar para o outro e falar, meu irmão, estou contigo. Orar por ele, abençoar a vida dele, ensiná-lo, usar o seu dom para edificá-lo. É desejar ver o crescimento do outro. Mas também ajuda a vida em comunidade, segundo esse texto, quando há equilíbrio na nossa vida. Quando nós somos pessoas equilibradas. Meus irmãos, se há uma marca de saúde espiritual na vida de uma igreja, é o equilíbrio. Porque às vezes a gente tem assim... O modelo de igreja abençoada é o modelo do reteté, ou é o modelo da Bíblia só, né? Aqueles irmãos têm um compromisso com a Bíblia, não tem nenhum poder de Deus, mas têm compromisso com a Bíblia. Parece que só tem compromisso com o livro, mas não com o Deus do livro. E por outro lado, é os irmãos que fazem um barulho, pá, e às vezes não tem Bíblia nenhuma lá dentro. Eu falo, meu Deus, o que eles pregam? Que Jesus que é esse? De onde eles tiraram esse Jesus? Marca de saúde na nossa vida é quando há equilíbrio entre palavra de Deus e poder de Deus. Quando há compromisso entre caráter e carisma na nossa vida. Não há só carisma, não há só poder. Há caráter, há gente nobre, há gente de valor. Então é preciso ter esse tipo de equilíbrio. Barnabé era um homem equilibrado. Um homem carismático, cheio de poder de Deus. Mas um homem bondoso, cheio de bondade no coração, de misericórdia. Um homem com um caráter extraordinário. Última coisa que ajuda a vida comunitária, nós cumprimos a nossa missão coinônica, é quando há a pedagogia da inclusão. Fala comigo, a pedagogia da inclusão. Barnabé chega naqueles irmãos e estende a destra de comunhão. Nós somos irmãos. Mas eu acho interessante porque ele também, a hora que vê a graça de Deus, encoraja os irmãos, ele se lembra de Paulo. Fala, nossa, se eu buscar um homem aqui, ele vai cair como uma luva nesse lugar. Ele vai buscar Saulo, que estava esquecido, e traz Saulo para ensinar. Você pode usar o seu dom aqui, Saulo. Como é maravilhoso quando nós temos essa capacidade de incluir as pessoas. Ser uma igreja que inclui, não uma igreja excludente. Uma igreja que está sempre aberta para as pessoas novas, para as pessoas diferentes. Saulo estava esquecido, mas Barnabé se lembrou dele. Eu estava ouvindo o Ziel Machado, Tereza. Ele conta que ele foi pregar numa igreja, Assembleia de Deus de Guarulhos. A igreja estava fazendo 64 anos. E a hora que ele chegou lá, ele viu umas fotos na parede, um monte de igreja. Ele falou, o que são essas igrejas? Ah, são as igrejas que nós fundamos, que nós fomos... Deus foi abençoando, fomos construindo. Ele olhou 64 igrejas. Uma igreja por ano. Ele falou, meu Deus, que igreja é essa? Ninguém escreveu Assembleia de Deus com propósito, né? O pessoal não escreveu nada disso. E ele ficou impressionado com aquilo, e daqui a pouco falou, começou o louvor, veio aquela orquestra da Assembleia. Ele falou que viu uns molequinhos desse tamanhozinho, vindo com o violino, abriram, pegaram o violino e falou, meu Deus, só tem gênio nessa igreja. Ele ficou olhando para aquelas crianças, ele disse que quando o louvor estava tocando, o maestro olhava para os meninos e fazia assim. Os meninos faziam pip. Tocava mais um pouco, ele olhava para os meninos, aí ele acabou, ele falou, mas o que é isso? Falou para o maestro. Eu falei, não é que eles estão aprendendo violino, só sabem fazer uma nota. E toda vez que tem essa nota, eu olho para eles, eles tocam a nota. Meus irmãos, a gente precisa aprender a pedagogia da notinha só na igreja. Amém? Precisa incluir as pessoas. Você fala, meu irmão, usa o teu dom conforme Deus te capacitou, use esse dom. Deus vai abençoar, a igreja precisa ser mais acolhedora nos nossos dias. Amém? Tem que ter espaço para o diferente.
Tem que ter lugar para o Barnabé, mas pode ter lugar para o Saulo, que é uma bênção de Deus. Tem que ter lugar para todo mundo. Amém? Então, essa capacidade de olhar pela graça de Deus, ter alegria pelo crescimento dos irmãos, encorajá-los a crescer, o equilíbrio e a pedagogia da inclusão, isso possibilita nós cumprirmos a nossa missão koinônica, como a missão comunitária. Terceira missão, a missão é didática. Fala comigo, a missão é didática. Verso 26 diz que 25. Então Barnabé foi a Tarso, procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 2,42 diz que os discípulos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Nos nossos dias, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Aliás, está precisando conhecer muito nesses dias, né? O que é filosofia que está saindo por aí, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, sendo abraçada como evangelho? Tanta mandinga gospel sendo ensinada como evangelho. Orar por copo d'água, daltrismo, tem tanta coisa maluca nos nossos dias, que não tem nada a ver com a Bíblia. E muita gente caindo nesse erro, porque diz o profeta Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não se perde por causa de reteté, por causa de poder de Deus. Falta de poder de Deus. Se perde por falta de conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus vocês têm um pastor que é fera, conhece bem a palavra. Abençoa também a minha vida. Precisa conhecer a Bíblia. Precisa entender a vontade de Deus, está revelada aqui. Deus revelou a vontade dele aqui, a igreja precisa conhecer a palavra. Precisa perseverar para não ser levada por todo o vento de doutrina. Tem muita gente sendo levada por esses falsos ensinos nos nossos dias. E muita gente, eu vou te falar, caindo debaixo de maldição porque não discerne isso. Porque a maldição não vem porque um homem, falso profeta, ora por você, põe a mão na tua cabeça. Não é por causa disso. É quando nós abraçamos um falso ensino, aí nós vamos nos arrebentar mesmo. Se você olhar alguns depoimentos de pessoas que tiraram a medicação dos seus filhos porque o pastor tinha dito que estava curado. E você precisa ter fé porque ele está curado. Tiraram o medicamento dos filhos e os filhos vieram a óbito por causa de um falso ensino. Deus não promete que vai curar todo mundo. Eu creio que Deus cura. Você crê que Ele pode curar? Eu creio nisso. Mas eu creio também que Ele muitas vezes usa até mesmo a enfermidade para trabalhar no nosso coração. Como uma pedagogia para nos ensinar algo. Então há esse tipo de ensino, falso ensino nos nossos dias, e muita gente se arrebentando porque não conhece a palavra de Deus. Esse ensino aqui, ele foi feito de maneira disciplinada. Durante um ano, eles pregaram a palavra de Deus. É preciso separar tempo para estudar a palavra. Amém? É preciso separar tempo. Esse negócio, não tenho tempo para ler a palavra. Meu irmão, tem tempo para todo propósito debaixo do céu. O que não tem é propósito, tempo tem. Quando a gente tem propósito, a gente encontra tempo. Se você falar, eu quero ler a Bíblia uma vez durante o ano, você vai encontrar tempo para ler a Bíblia. Ou não? Se há propósito no teu coração, você encontra um tempo para ler e meditar nas Escrituras. Paulo pregou durante um ano, foi um ensino de forma disciplinada, o pessoal separou tempo, houve rotina, houve um investimento, mas também objetivando alcançar o máximo possível de pessoas. Eles pregaram para muita gente ali, muita gente foi instruída pela palavra de Deus, e nós precisamos aprender a instruir pessoas, a tudo aquilo que nós recebemos, nós compartilhamos com o outro. Amém? Paulo fala para Timóteo, olha, o que você recebeu de mim, prega a outros para que eles também possam ensinar outros. São 4 gerações sendo edificadas pela palavra de Deus. Mas também visando a maturidade, o ensino que visa as pessoas a chegarem à maturidade para não serem mais levadas por todo o vento de doutrina. Pessoas com a capacidade de discernir aquilo que não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho. Pessoas que maduras na fé. Em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. O pessoal falou, esse pessoal aí parece com Jesus.
essa turma aí conhece a Bíblia, esse pessoal é diferente, esse pessoal é relevante. E Deus nos abençoe e as pessoas olhem para as nossas vidas e de fato veem Jesus em cada um de nós. Porque o nosso maior propósito nessa terra é manifestar a pessoa de Jesus. É Jesus ser visto através de nós. Quarto aspecto, a missão da igreja é diaconal. Amém? Ela contempla a proclamação, ela contempla a comunhão, ela contempla o ensino, é didática, mas ela também é diaconal. Ela contempla o serviço. Vixe, serviço. Ela contempla também o serviço. Do verso 27 ao verso 30, diz que alguns profetas desceram, um deles chamado Ágabo, predisse que viria uma fome sobre todo o mundo romano. E o que os discípulos fizeram? Diante da notícia, o que eles fizeram? Decidiram providenciar ajuda. Vamos socorrer os irmãos de Jerusalém. Há um coração desejoso em servir ao próximo, em colocar inclusive os recursos para trazer salvação, para trazer livramento, para alimentar aquele que tem fome. A igreja precisa ser uma igreja diaconal nos nossos dias, uma igreja que serve. Meus irmãos, você pode percorrer a Bíblia toda, você sempre vai ver o imperativo de Deus a cuidar do pobre e do necessitado. Você vai ver isso nas leis, você vai ver isso nos profetas, você vai ver isso no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, verso 10, Paulo, quando vai falar com os líderes de Jerusalém, ele diz assim, olha, me recomendaram apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que eu procurei fazer com diligência. Uma versão mais antiga diz o que era justamente a minha intenção. Cuidar do desamparado, do pobre, do aflito. Como vocês têm feito um projeto muito bonito, que é o projeto Morada, moradores de rua. Isso aí é responsabilidade da igreja. Se a igreja não se levantar e fazer a vontade de Deus e acolher esses, o órfão, a viúva, se ela não fizer isso, meu irmão, quem vai fazer isso? Se Jesus não for visto através de nós, do nosso empenho, inclusive financeiro, quem que vai fazer isso? Jesus espera os seus filhos, essa prática, esse exercício do bem, da filantropia, das obras de misericórdia. O Espírito Santo revela a fome e encoraja aqueles irmãos a se responsabilizarem pelos necessitados. É obra de Deus. Foi o Espírito Santo que revelou aquilo para Ágabo. E baseado nessa revelação, eles fizeram um compromisso de ajudar aquela gente. Vamos ajudar os nossos irmãos de Jerusalém. Stanley Jones, um missionário que morou muito tempo na Índia, foi amigo do Mahatma Gandhi, ele diz que perguntou para o Gandhi o que deveria fazer para introduzir o cristianismo na Índia. Aí o Gandhi respondeu o seguinte para ele, primeiro de tudo eu aconselharia os cristãos a começarem entre si mesmos a viver como Cristo viveu. Eu sabia, diz Jones, que através dos olhos de Gandhi me observavam os 300 milhões da Índia e como que diziam, se os senhores quiserem vir a nós no espírito de seu Senhor, não lhes poderemos resistir. Nunca foi lançado ao Ocidente uma provocação maior que essa. E nunca foi feito com maior sinceridade do que nessa ocasião pelo Mahatma. Em segundo lugar, prosseguiu ele, eu aconselharia que traduzissem em atos a sua religião, sem lhes fazer violência e a rebaixar. Com essas palavras, o maior vulto não cristão da atualidade nos provoca a levar os seus compatriotas a um evangelho não debilitado. Disse alguém que os chamados cristãos têm vacinado o mundo com um cristianismo suavemente degenerado, de modo que os homens agora estão imunes contra o cristianismo verdadeiro. Em terceiro lugar, continuou Gandhi, eu sugeriria que os senhores ponham ênfase no amor, porque o amor é o centro e a alma do cristianismo. Não se referia ao amor como simples sentimento, mas o amor com poder em ação. E desejava que ele encontrasse aplicação por parte dos indivíduos, grupos, raças e nações, como poder unificador e salvação do mundo. Está falando, ponha ênfase no seu amor. Mas não amor como sentimento, amor que se transforma em ação. Isso com certeza vai ser transformador para nós indianos. Agora, se vocês virem com arma para nós, com certeza nós vamos resistir vocês. Agora, se vierem como Jesus veio, você pode ter certeza que a Índia estará aos pés do Senhor. É o que o Gandhi estava dizendo para ele.
Porque o cristianismo implica nessa ação, nesse amor, nessa solidariedade. Se há um modelo econômico nas Escrituras para nós, é a solidariedade. Amém? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. Reparte o que você tem com o faminto. Isso é ensino de João Batista, de Jesus. É esse amor, essa solidariedade. E eles fizeram isso com o envolvimento da comunidade. Evidentemente, alguns irmãos vão investir mais do que outros, mas houve um envolvimento de toda aquela comunidade. Que aí todo mundo partilha daquilo que pode, ninguém é sobrecarregado e a obra de Deus acontece. Mas também foi feito de forma organizada. Porque quando a gente se depara com a dor humana, o sofrimento, às vezes a gente vai levado naquela emoção, faz as coisas desarticuladas, sem organização. É preciso ter organização, para que as nossas ações tenham um efeito muito mais duradouro, muito mais impactante. Então houve, a liderança fez os preparativos, deram na mão de Paulo, de Barnabé, eles levaram, foi tudo organizado. Passaram nas igrejas, tinha dia certo para chegar lá, então foi tudo organizado. Para a gente não fazer a obra de Deus na emoção. Sair fazendo as coisas e às vezes a gente causa até mais mal do que bem. Porque age na emoção e não age de maneira organizada na hora de fazer a ação social. E por último, meus irmãos, a missão da igreja ela é profética. Amém? Vamos repetir isso aí. A missão da igreja é profética. O verso 19, esse texto começa dizendo que tudo isso aconteceu por causa da morte de Estevão. Evidente que, diz o texto no verso 27, que um profeta veio e predisse o que iria acontecer nos dias do reinado de Cláudio. Ele fala de algo que ainda não tinha acontecido. Mas eu gostaria de pensar na questão profética, na missão profética, também como denúncia. Porque no Antigo Testamento, o ministério dos profetas era um ministério de denúncia àquilo que estava errado. Essa igreja só nasceu porque um homem chamado Estevão teve coragem e ousadia de Deus para falar para os judeus: vocês estão errados. Para denunciar o pecado daqueles homens, vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. E quando ele termina de dizer isso, diz o texto que aqueles homens estavam rangendo os dentes de ódio pela mensagem de Estevão. Mas Estevão falou: Senhor, não lhes implique esses pecados, tem misericórdia da vida deles. Mas ele tem coragem para denunciar o que está errado. Eu creio que esse talvez seja o mais desafiador para nós. Cumprir a nossa missão profética. Denunciar aquilo que está errado na nossa sociedade. O Museu tem um trabalho legal tentando conscientizar a população nesse aspecto político, de dizer: olha, isso está errado. Não é certo isso que está acontecendo. Pinta o buraco de rosa, a gente está uma campanha esses dias. É preciso denunciar aquilo que está errado. A Bíblia diz o seguinte: olha, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Seja a voz de Deus para aqueles que estão sendo calados pela sociedade. É preciso, como Jesus, chamar Herodes de raposa. É preciso denunciar aquilo que está errado. Às vezes a gente acha muito bonito a vida de Martin Luther King, mas a gente não quer pagar o preço que ele pagou. A gente acha lindo, chora vendo a história dele, fala: olha que homem sensacional. Mas ninguém quer pagar o preço de falar: está errado isso. Isso não está certo. E de ser voz de Deus, ser profeta de Deus, como foi Isaías, como foi Amós, que saiu de Tecoa e foi até Samaria, capital, para falar: olha, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente morrendo de fome lá enquanto vocês estão vivendo nesse luxo todo. Tem gente aqui que nem trabalha, estão explorando os outros. Aqui, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. E foi voz de Deus ali. Até o sacerdote quis calar a vida de Amós, quis calar o profeta, falou: vai ganhar o teu pão em outro lugar. Ele falou: eu não sou nem profeta, não sou formado em escola de profeta, eu estou aqui porque Deus me enviou. E ele sentiu o chamado de Deus olhando para a realidade. Ele olhou para a situação em onde ele estava inserido e ele então sentiu um apelo da parte de Deus para pregar, para denunciar aquilo que estava errado. A igreja precisa aprender a ser voz profética nos nossos dias. Amém?
Então o nosso papel é proclamar, é querigmático, é koinônico, é a comunhão, é promover a comunidade, o corpo de Cristo Jesus. É didático, é ensinar. O papel da igreja é diaconal, é servir o pobre, o desamparado, é servir o próximo. Mas o papel da igreja também é profético, é denunciar aquilo que está errado. Talvez com músicas, com protesto, é ir para a rua também, ou não? É aprender com os franceses o poder da rua. É sair e falar, não é só postar no Facebook seu descontentamento. Você pode colocar lá no Facebook, mas acima de tudo nós temos ações pontuais para ver transformação na nossa sociedade. Eu quero ver Ribeirão Preto sendo transformado. Ou você não quer? Eu quero ver realidades sendo transformadas, mudadas, mas isso só vai acontecer se a igreja se engajar também nesse aspecto da missão. Ser voz profética. Amém? Eu queria convidar você a ficar